a respeito de um homem, aleluia, que morava numa província da Gadara, aleluia, um homem que ele andava dormindo pelos sepulcros, pelos cemitérios, aleluia, um homem que era atormentado por legião de demônios, aleluia. A gente vê isso aqui no texto, que Jesus pergunta quem é ele, e ele fala que o nome dele é Legião. E legião significa 6.000 homens, 6.000 demônios, 6.000 anjos. Quando fala-se legião, é 6.000. Uma legião de guardas saiu para uma guerra, 6.000 homens. Uma legião de demônios, 6.000 demônios. Uma legião de anjos, 6.000 anjos fizeram. Então esse homem, esse demônio, ele fala que o nome dele chama-se Legião. Meus irmãos, o que me deixa atormentado nesse caso aqui, e quando a gente fala uma legião de demônios, a gente vê como cada um demônio, cada uma entidade, cada um inimigo de nossas almas, ele trabalha em nossas vidas de uma forma diferente. Aqui são 6.000. Cada um desses aqui tem uma tarefa para poder te derrubar. Cada um tem uma tarefa para poder te atrasar. Cada um tem uma tarefa para te jogar no chão. Cada um tem uma tarefa para te levar para o inferno. E assim também é nos dias de hoje. Aleluia. Cada um que está aí fora, que se denomina legião, ele tem o chefe maior e tem aqueles que o servem. E esses que o servem, ele vai colocar em você no vício do jogo, no vício da prostituição, na cocaína, na maconha, na bebida, nas drogas, no remédio. Ele vai colocar você na depressão. Cada uma entidade dessa, que se denomina legião, ela tem um fundamento para poder te destruir. Assim também era com aquele homem. Aleluia. Ele tinha uma legião. Ninguém queria ficar perto dele. Ninguém conseguia ficar perto dele. Aleluia. Porque mesmo amarrado, ele arrebentava as correntes. Mesmo colocado grilhões dele, ele conseguia arrebentar tudo. Aleluia. Nós vimos aqui, aleluia, que esse homem, ele andava pelos cemitérios. Ele dormia pelos cemitérios. Ele comia pelos cemitérios. Comia carne dos mortos. Se alimentava por ali, porque os inimigos faziam com que ele fizesse isso. Modo que ninguém de sua família queria estar perto dele. Modo que ninguém daquela província queria estar perto dele. Até então, porque ele não era uma pessoa confiável. Porque ele atacava as pessoas, ele batia. E se ele mesmo próprio se machucava, assim nos diz a palavra do Senhor. Aleluia. Com glória. Nós vimos que quando Jesus coloca os pés naquela província, naquela terra, logo Satanás vai ao encontro para adorar a Jesus. Aonde Jesus chega, acontece algo diferente. Aonde Jesus coloca os pés, o milagre acontece. Aonde Jesus coloca os pés, o sobrenatural acontece. Aleluia. Até aqueles que não precisam, que não podem, se humilham aos pés do Senhor. Aleluia. Satanás aqui poderia correr para longe de Jesus. Poderia ir para outro canto, outro lado da província. Aleluia. Mas não. Ele corre em direção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se coloca aos seus pés. Ele o adora. Aleluia. Oh glória. Nós vimos nesse versículo aqui que Jesus, ele atravessa o mar. Jesus, ele entra no barco de um lado de uma praia e vai para Gadara pelo mar. Jesus não foi ali à toa passear de barco e encontrou aquele homem. Jesus foi ali porque sabia que aquele homem estava ali naquela situação. Jesus sabia que aquele homem precisava de uma libertação. E era só ele que poderia fazer. Aleluia. Jesus atravessou o mar para libertar um homem de uma legião de demônios. Para Jesus não tem espaço, para Jesus não tem tempo ruim, aleluia. Para Jesus não tem distância quando ele quer, quando ele precisa e quando ele vê que alguém necessita dele para poder fazer o milagre. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a pessoa com o tempo desse aí, chuvoso, aleluia, vou ficar em casa.
estou cansado, trabalhei o dia todo, está chovendo, vou para a igreja hoje não. Oh, glória. Às vezes perde a bênção. Nós estamos no melhor lugar. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Mas se Jesus estiver de lá e tocar você na sua casa, para que você possa ser curado, para ele dizer para você que ele pode estar onde ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, ele vai fazer. Aleluia. Oh, glória. Esse homem, mesmo que ele fugisse para o outro lado da província, Jesus iria dele. Porque Jesus sabia que aquele homem precisava de uma libertação. Jesus sabia que aquele homem precisava de uma transformação. Nos dias de hoje, aleluia, Jesus sabe quem sou eu e sabe quem é você. Ele conhece o meu coração e conhece o seu coração. Ele sabe da minha fraqueza e sabe da sua fraqueza. Ele sabe aonde o inimigo vai atacar para tentar nos tirar da graça. Aleluia. Oh, glória. Se nós nos mantermos fiéis a Ele, Ele há de nos dar força, de nos dar entendimento, de nos dar sabedoria, para que a gente possa passar pelas tribulações da vida. Aleluia. Ele mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós venceríamos o mundo porque Ele também venceu. Aleluia. Nós vamos ser 100% santos? Não. Não. Enquanto nós estivermos com os pés nessa terra, nós somos pecadores. Aleluia. Oh, glória. Só que somos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. A briga com Satanás conosco é porque para ele não existe mais salvação. A briga de Satanás conosco é porque ele já está condenado a ficar no inferno. E nós, por mais errado que nós somos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós dobrarmos os nossos joelhos, aleluia, tem um céu de glória esperando por nós. Aleluia. Ele esteve no céu, ele sabe que lá é maravilhoso, ele sabe que nós estamos caminhando para poder ir para lá, ele sabe que Jesus Cristo está ao nosso lado, Jesus Cristo está ali com as tuas mãos sobre nós, aleluia, e ele sabe que ele não tem essa misericórdia mais, ele já foi condenado, aleluia, e ele quer levar mais e mais pessoas com ele. Se nós não vigiarmos, aleluia, no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente vê, aleluia, se nós dermos brecha para ele entrar em nossas vidas, em nossos corações, a chance de a gente acompanhar ele é muito grande. A gente vê por aí muitas pessoas batendo no peito, vou dizer até no passado, algumas pessoas batiam no peito: eu estou salvo, eu sou crente, eu oro, eu jejum, eu consagro. Hoje estão aí frequentando um pouco de fumo, bares, aquela vida. Aleluia. Só quem sabe da manhã é o nosso Deus. Ele sabe onde você vai estar amanhã. Mas você pode fazer diferente. Aleluia. Se você se entregar totalmente para Jesus, se aceitar Ele como Salvador de sua vida, sendo o Salvador de sua alma, aleluia, o inimigo não vai ter força contra você, não. Ele vai se levantar contra você, mas vai se levantar para cair. Aleluia. Mas para isso a gente tem que procurar andar uma vida, aleluia, digna de ser crente, de ser cristão. Não adianta eu estar no púlpito agora pregando, falando do Evangelho, e eu sair de fora, eu querer brigar, eu querer xingar, eu querer esmurrar, eu querer falar um monte de coisa. Aleluia. Não adianta, seria pregação vã. Jesus conhece meu coração, conhece seu coração. Nós temos que ser diferentes lá fora. Aleluia. Nós temos que mostrar para as pessoas o nosso testemunho. As pessoas têm que olhar para a gente e ver a diferença, ver o que Deus fez na nossa vida. Aleluia. A gente vai ver que lá no final do livro, aleluia, do capítulo, esse homem, aleluia, ele quer ir com Jesus, porque ele fica liberto. Aleluia. Ele quer ir com Jesus, mas Jesus manda ele ficar e contar ao povo daquela província o milagre que ele fez. Aleluia. Aquele homem ali, ele ia ser a diferença. As pessoas iam olhar para ele e iam conhecer verdadeiramente Jesus, porque muitos já tentaram uma coisa para poder ajudar ele e não haviam conseguido. Tentaram acorrentá-lo, tentaram fazer isso aqui e ali e não dava jeito, porque o homem tinha uma legião de demônios. Aleluia. Jesus vinha aqui nos mostrar que pode se levantar o inferno inteiro contra ele, mas quem manda é ele. Aleluia. Oh, glória. Foi dado todo o poder e toda a honra e toda a glória para ele.
Quando ele morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você, ele foi ao inferno. E quantas legiões não tinham lá? Aleluia. Quantas legiões de demônios não tinham no inferno quando Jesus desceu lá, quando morreu, quando foi crucificado? E ele entrou e saiu para ressuscitar o terceiro dia. Aleluia. Oh glória. Ele é poderoso. O demônio pode se levantar contra mim e contra você, mas se a gente estiver fundamentado na palavra do Senhor, se a gente estiver fundamentado, aleluia, no amor, na glória e da graça dele, a gente procurar orar, jejuar, se consagrar, buscar, se entregar verdadeiramente para ele, o demônio vai levantar para cair. Ele não vai desistir. Ele vai cair uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, mas ele vai continuar te atacando, porque ele tem a eternidade para fazer isso. E o plano dele diário, ele não dorme só pensando em como vai fazer para te derrubar naquele dia. Aleluia. Só que nós temos um Deus que não dorme. Nós temos um Deus que nos toma conta 24 horas por dia também. Aleluia. Nós temos um Deus de misericórdia, que olha por nós, que conhece nós e também sabe as nossas fraquezas. Ele sabe até onde a gente pode suportar. E ele não vai deixar nada que seja mais do que a gente possa carregar. Aleluia. A gente vê que esse homem, aleluia, ele ficou na sua província, falando da transformação e da misericórdia, aleluia, que Jesus teve para com ele. Aleluia. E ele começou a pregar ali o Evangelho naquela província. Aleluia. Nós tivemos, durante as passagens dos Evangelhos, várias pessoas a qual Jesus expulsou demônios. Aleluia. Essas pessoas vieram, aleluia, até Jesus porque os seus familiares pediram a Jesus uma libertação. Uma pessoa que se encontra possessa pelo inimigo, uma pessoa que se encontra dominada por essa força maligna, ela não tem força para pedir ajuda. Ela vai achar sempre que tudo é normal. Que ela beber demais é normal, que ela fumar demais é normal, que ela sair para o forró é normal, que ela usar cocaína, maconha é normal, que ela... é tudo normal para ela. Aleluia. Mas o inimigo está trabalhando na sua vida. Aleluia. Oh glória. Se não aparecer um familiar, aleluia, aleluia, que tenha o conhecimento de quem é Jesus Cristo, o inimigo pode ganhar essa batalha. Aleluia. Nessas outras passagens, sempre teve um pai que pediu uma libertação pelo filho, que pediu para que Jesus expulsasse o demônio daquelas vidas. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, hoje, enquanto crentes, enquanto cristãos, sempre orar, sempre pedir por aqueles que estão ao nosso redor. Nossos filhos, esposas, maridos, nossos vizinhos, nossas mães, nossos pais. Aleluia. Para que Deus possa ter misericórdia deles, aqueles que não estão na igreja. Deus possa ter misericórdia deles e dar o direito da salvação para eles. Aleluia. Nós não podemos desistir deles. Assim como o inimigo de nossas almas, aleluia, não desiste de tentar tirar a nossa graça, nós também não podemos desistir dos nossos familiares. Não é porque a gente está na igreja, estamos salvos e o mundo acabou. Não. Porque nem eu sei se eu estou salvo amanhã. Eu brigo para isso, para que eu possa estar salvo. Eu levanto todo dia, eu agradeço a Deus pela misericórdia dele comigo e peço para ele que ele dê mais uma oportunidade de ser salvo. Mas abrir a boca e falar, eu já estou salvo, estou no reino dos céus, eu não posso falar isso. Aleluia. Muitas pessoas falam, né? Eu já estou no céu, já... Meu irmão, isso é muito forte. Aleluia. Eu sempre vou falar que eu estou brigando para chegar no céu. Que para chegar no céu é força, para chegar no céu é uma briga diária. Para chegar no céu você tem que acordar em Cristo, passar o dia em Cristo e dormir em Cristo. Porque senão você não consegue vencer o leão do dia. Aleluia. Oh glória. Quanto mais aqueles que são os nossos parentes, nossos familiares. Aleluia. Aqui sempre tinha alguém pedindo por um familiar seu que estava com problema.
estava com castidade de demônios, aleluia, oh glória. Nós temos que continuar. Eu tenho o exemplo da minha mãe, que já falei, 36 anos orando por mim, não desistiu, entendeu? E hoje nós temos que fazer o mesmo, ver os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes, sempre pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus possa dar libertação, porque a gente sabe que as coisas que acontecem, esses vícios que se encontram por aí, é toda a força do inimigo, aleluia. A gente trabalha numa casa de recuperação e a gente ouve muita história, pessoas viciadas em jogos, pessoas viciadas de cocaína, maconha, remédio, bebida, vários tipos de vícios. E a gente sabe que esses vícios são por parte do inimigo. A gente sabe que esses vícios não vão sair se não tiver uma força espiritual também. Não adianta só trancar uma pessoa certo tempo numa casa de recuperação e deixar lá, se não tratar da alma e do corpo. Eles precisam ouvir a palavra, eles precisam ouvir que Jesus Cristo muda, cura, transforma, capacita cada um, aleluia. E isso que tem que falar sou eu e sou vocês. Somos nós que somos ministros do Evangelho, que temos que mostrar para ele que existe um Deus que tudo pode, um Deus que transforma, um Deus que liberta. Se a gente não falar para eles que existe um Deus na Bíblia que cura tudo e que liberta, eles não vão entender. Se a gente não demonstrar para eles com o nosso caráter, se a gente demonstrar para eles o que Deus fez na nossa vida, eles não vão conseguir se libertar também. Às vezes a gente sabe de pessoas que entraram na casa de recuperação, ficaram lá até 1 ano, 2 anos, quando sai pior. Porque a Bíblia mesmo nos diz que quando você está no mundo, você tem um demônio que fica te seguindo. Aí se você vem para a igreja, você fica longe dele. Quando você sai da igreja e volta para o mundo, ele não vem mais sozinho, ele vem entrar mais 7. Aleluia. Só que esse 7 já vai trazer mais uma pega com ele também. Oh glória. Aleluia. Jesus Cristo, ele está aí perguntando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Aleluia. Jesus Cristo atravessou aquele mar todo para poder dar salvação, dar libertação para o homem. Aleluia. E hoje ele faz a mesma coisa comigo e com você. Eu não sei do seu problema, eu não sei o que você está passando, eu não sei da sua doença, eu não sei do seu vício, eu não sei o que acontece na sua casa, eu não sei o que acontece com o seu parente, com o teu amigo, com o teu colega, eu não sei o que acontece com o teu filho, com a tua mãe, com a tua esposa, mas Jesus está perguntando para você nesse momento: o que queres que eu te faça? Aleluia. Oh glória. Aleluia. Temos que reclamar menos e fazermos mais por Ele. Porque Ele faz tudo por nós, Ele fez tudo por nós. Ele foi pisado, chutado, cuspido, escarrado, escarnecido naquela cruz pelos meus erros, pelos meus pecados e pelas minhas transgressões. Aleluia. Jesus foi até aquele tanque de Betesda, aleluia, onde encontrou um aleijado que estava ali 38 anos, aleluia, esperando que alguém o levasse até o tanque para que ele pudesse balançar das águas e se jogar dentro da água. Oh glória. O próprio milagre estava com ele, estava na frente dele, e ele ainda reclamando que ninguém o ajudava. Tem coisas, meus irmãos, que a gente não tem que reclamar. Tem coisas que a gente tem que reconhecer quem é que está ao nosso lado. Aquele momento ali faltou ele reconhecer que Jesus era o Salvador, faltou ele reconhecer que Jesus era o curador naquele momento, faltou ele reconhecer que Jesus era o milagroso naquele instante. Aleluia. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Aleluia. Ele está perguntando para mim e para você hoje, nessa noite. Aleluia. O que queres que eu te faça? Ele está aí para poder fazer por mim e por você. Aleluia. Não tem, aleluia, distância, não tem mar revolto, aleluia, não tem ar, não tem nada. Ele está ao nosso lado. Ele está nos nossos corações. Aleluia. Nós vimos, aleluia, que a filha de Jairo se encontrava morta. Aleluia. Jesus vai ao encontro daquela menina e a ressuscita também. Aleluia. O nosso Jesus, Ele é o do impossível. Aonde ninguém vê jeito, aonde ninguém vê solução, Ele está ali para resolver. Ele está ali para dar jeito. Ele está ali, aleluia, para glorificar o nome do Pai. Porque tudo que Ele fez aqui embaixo foi para glorificar não o nome dEle. Ele veio como servo
veio para glorificar o nome do Pai. Aleluia. Oh, glória. Vou um pouco mais forte. Lázaro, 4 dias morto. Aleluia. E ele vai de encontro a Lázaro. Aleluia. Para que o nome do Pai fosse glorificado. E ele chega, aleluia, diante do túmulo de Lázaro e pede que retirem a pedra. E as pessoas começam a resmungar, já está fedendo, tem 4 dias, não tem por que tirar. Aleluia. Só que as pessoas não sabiam quem estava ali. Era Jesus de Nazaré. Aleluia. E aí as pessoas retiram a pedra e ele chama Lázaro. Aleluia. Lázaro, saia para fora. E ele falou: Lázaro, saia para fora, porque aquele túmulo, ele era de vários defuntos, aleluia. Ele era comunitário, aleluia. Se ele fala de defunto, vem para fora, ia sair uma rede de defunto lá de dentro, aleluia. Mas ele foi bem incisivo: Lázaro, saia para fora. O milagre era para Lázaro, aleluia. O milagre era para Marta e Maria, que é a irmã de Lázaro. O milagre era para que o nome do Pai fosse glorificado, aleluia. Jesus hoje está falando para mim e para você também, aleluia. O que queres que eu te faça, aleluia, para que o nome do Pai seja glorificado? O que queres que eu te faça, aleluia, para poder mostrar o poder e a glória do Pai, aleluia. Oh, glória. Nós temos que adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, e temos, aleluia, que confiar e crer e ter fé nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus, aleluia. A gente tem a história do centurião de Cafarnaum, na qual o seu empregado, aleluia, estava enfermo, e ele vai ao encontro de Jesus, aleluia, pedir para que Jesus, aleluia, dê a cura ao seu servo. Oh, glória. Jesus vai e fala que vai até a casa dele, ele fala que não precisa, aleluia. Ele fala, aleluia, que só bastasse uma palavra de Jesus, que o teu servo ficaria curado. Jesus fala para ele que assim seja. Oh, glória. Aleluia. Jesus fala que nunca viu tamanha fé, nem no povo de Israel. Meus irmãos, qual é o tamanho da sua fé, aleluia, para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Qual é o tamanho da sua fé diante dos problemas que lhe aparecem? Qual é o tamanho da sua fé diante, aleluia, das atrocidades que o inimigo joga em seu coração, joga na sua vida, joga no seu caminho? Aleluia. Nós temos que passar por esse mundo, meus irmãos, agarrado à nossa fé, agarrado, aleluia, com o nosso Deus. A gente não pode, aleluia, esquecer e abaixar a guarda, porque se isso nós fizermos, Ele vai nos abraçar. Nós temos, irmãos, que passar o dia glorificando a Deus. Aleluia. É difícil, mas também não é impossível. Aleluia. Para as mulheres, vocês podem estar aí fazendo uma comida, um arroz, um feijão, uma carne, dando glória a Deus. Podem aí estar varrendo uma casa, ouvindo louvor, dando glória a Deus. A gente tem que lembrar de Deus, não é só quando as coisas estão ruins, não. Temos que lembrar de Deus na bonança, né, quando está tudo calmo. Glória. Aleluia. Oh, glória. Nós temos que confiar nesse Deus que a gente serve. Aleluia. Nós temos que depositar nele toda a nossa fé. Aleluia. Porque ele está lá de cima só olhando. Como costumo falar sempre, ele não precisa de mim e de você, não, irmãos. Ele pode fazer assim, ó, e aparecer trilhões de anjos na frente dele para adorar ele. Mas pela misericórdia dele, pelo amor dele por nós que somos criatura tua, ele enviou o Filho dele amado a este mundo para que morresse no mundo aqui, crucificado, por mim e por você. Ele não quer, aleluia, que o sangue do Filho dele fosse derramado à toa. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Então nós temos que fazer de tudo para que nós possamos subir aos céus e estar junto com Ele, porque Ele está em cima esperando por nós. Mesmo Ele, eu falo sempre, mesmo Ele não precisando de nós, mas Ele quer nós junto com Ele. Mas para isso, nós temos que vencer as batalhas do mundo aqui embaixo. Vencer aquele disse-me-disse, aquela fofoca, aquele que vai falar de você, aquele que veio para a igreja para falar se o sapato está furado, se o sapato está rasgado, aquele que vai vir para falar se você está cantando bem, se está cantando errado. Meus irmãos, as pessoas assim não estão com Deus. Aleluia. Elas estão na igreja,
mas a igreja não está dentro delas. Existe uma diferença muito grande entre você vir para a igreja para adorar a Deus e você vir para a igreja para tomar conta do seu irmão. Como vocês estavam falando no começo do culto aí, aleluia. Nós temos que nos unir para não colocar ninguém para fora. Mas hoje tem muitas pessoas dentro das igrejas colocando as pessoas para fora. E às vezes, sabe por causa de quê? Por causa de um cargo. Uma quer ser líder das irmãs, outro líder dos irmãos, outro quer ser baterista, outro quer ser líder das crianças. E aí começa um trepar por cima do outro e a obra não sai, a obra não anda, porque as pessoas querem cargo, achando que cargo leva alguém para o céu. Aleluia. Nem cargo leva ninguém para o céu, como nem carteirinha de pastor leva ninguém para o céu. Deus santo, aleluia. O que vai levar você e a mim para o céu é a fé que a gente tem em Deus, é a gente amar Ele acima de todas as coisas. Aleluia. Nosso amor verdadeiro tem que ser em cima dele. E quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente quer fazer as coisas que Ele nos deixou. Aleluia. Quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, aqui a gente quer estar na presença dele. A gente já é corrigido pelo Espírito Santo. Não adianta a gente querer dar pulo. Entrou na igreja hoje, dá um dízimo grande, amanhã eu sou pastor. Não vai cumprir o teu chamado, não vai ser bom. Tudo tem uma etapa. Não adianta você ter que querer estar aqui embaixo e já pular para o 5º degrau lá em cima, 6º degrau. Não vai dar certo. Cada um vai subir da forma com que Deus quer. Aleluia. Não adianta você querer comprar, igual existe muitos por aí, carteirinha de pastor, carteirinha disso, carteirinha daquilo. Aleluia. Meus irmãos, quando você começa a falar de Jesus, a hora passa muito rápido. Olha, já vai a hora, oh glória. Aleluia. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam ficar com essa